Olá, este é o programa Dialogando MAC, um programa da capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante. É sabido que a taxa de suicídio entre jovens e adolescentes tem aumentado muito nos últimos anos. Hoje já se sabe que por dia, a cada dia, 28 brasileiros estão atentando contra a sua própria vida. Para tratar desse assunto, nós trouxemos hoje aqui o Dr. Pércio de Deus, que é médico com especialização em psiquiatria, e nós vamos ter como tema hoje suicídio, conhecer para prevenir. Dr. Pércio, seja muito bem-vindo no nosso programa de hoje. Reverendo Judas, é um prazer estar aqui, principalmente falar aos alunos e a toda a família mackenzista. Que bom. E iniciando, portanto, Dr. Pércio, a nossa entrevista, de fato houve aumento no índice de suicídio entre jovens? Infelizmente houve. Não é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno mundial, mas aqui no Brasil houve um aumento significativo, tanto que algumas universidades, inclusive estaduais e federais, são muito preocupadas com esse aumento de taxa de mortalidade por suicídio em universitários. Eu ouvi alguma coisa entre 35% de aumento nos últimos 10 anos, na última década. Procede isso? Procede isso, aproximadamente isso. Agora, é possível a gente identificar alguns sinais em alguém com potencial suicida? É possível. Eu não diria que é fácil, eu diria que é possível. Porque a pessoa muda seu comportamento, muda o seu humor, muda inclusive a sua forma acadêmica de proceder, ele passa a ter menos rendimento. Então a pessoa fica mais isolada, fica mais triste, começa a ter absenteísmo, se isola, não sai do quarto, apresenta evidentes sinais de tristeza, escreve escritos sobre a morte, sobre a dificuldade da vida. Então, existe uma série de sinais que, se nós ficarmos muito atentos, nós conseguimos enxergar. Agora, precisa ser alguém especialista para identificar esses sinais? Porque o senhor falou que não é fácil. Precisa ser um especialista ou alguém da família, um professor ou um colega pode identificar isso? Muito boa essa pergunta, reverendo, porque nós temos no Mackenzie um programa, que é o PROATO, justamente para atendimento do alunato, e me são trazidos vários alunos com depressão, com ideias de eliminar a própria vida, e nem sempre raramente foi o médico que me encaminhou. Geralmente é um professor, é um familiar, os amigos. Então isso que o senhor falou é muito verdadeiro. Não precisa ser especialista. É só prestar atenção que aquele indivíduo está com menos vínculo com a vida. Ele está enfraquecendo esses vínculos. E a família então consegue perceber isso? Um pai, uma mãe, dentro de casa vendo o filho, o jovem, o adolescente, ele consegue então... Essa resposta é complicada, porque a família atualmente se diluiu de tal forma, perdeu a forma. Então os familiares têm em comum às vezes só o DNA, porque não se encontram por causa do trabalho, por causa de ocupações, por causa de empregos, por causa da própria universidade. Então não é frequente a família perceber. Quando a família percebe, ela leva um choque, ela se assusta. E isso por causa do enfraquecimento dos laços familiares, que são vitais, inclusive para transmissão de valores, para perceber alguma alteração, como existia outrora. Atualmente é difícil. Sim. Nós temos um aluno, o Johnny, que é estudante nosso aqui do curso de psicologia, e ele então tem uma pergunta para lhe fazer a respeito desse assunto. Vamos ouvir a pergunta do Johnny. Olá, meu nome é Johnny, eu sou estudante de psicologia e gostaria de saber o que leva a pessoa a encontrar no suicídio alívio para sua dor. Uma boa pergunta do Johnny, né? Olá, Johnny, muito obrigado por sua pergunta. Vamos tentar resumir, né?
Existem múltiplas causas que são gatilhos, vamos dizer assim, para levar um jovem a pensar a tirar a própria vida. O medo pelo mercado de trabalho, as ansiedades que existem no mundo atual, as angústias, a falta de esperança, o excesso de expectativa que ele tem para com ele próprio e frustrações, porque é muito raro uma pessoa conseguir resolver todos os objetivos a que se propõe. O medo de desapontar, de não conseguir, mas existem também causas que não são provenientes do mundo atual ou do momento atual. Existem pessoas que sofreram algum tipo de violência, algum tipo de trauma e carregam essa dor, vão levando até que essa série de fatores se somam e o indivíduo pensa em tirar a própria vida como uma forma de se livrar da dor. Ele não tem, eu quero morrer, não. Ele está sofrendo, ele está com muita dor e a dor é tanta que ele pensa em dormir e não acordar mais. Isso é o que a gente ouve de várias pessoas que tentaram tirar a vida e, graças a Deus, não foram felizes. Então, é alívio da dor, Johnny. É isso que as pessoas procuram. Agora, Dr. Pércio, existem fases. A gente pode dizer que tem fases, começa desse jeito, evolui, avança para uma determinada fase e assim por diante, ou a pessoa ela se encontra num estado depressivo, de vazio e atenta contra a vida. Existem fases, não? Não, reverendo, eu acho que a pergunta é muito pertinente. Existem fases. Não é de um dia para o outro que a pessoa toma essa decisão existencial, uma decisão complexa, a não ser que haja um gatilho muito poderoso, eu alerto todos os nossos universitários, que é o uso de substâncias que diminuem a consciência. Então, num estado de consciência turvo, pelo uso de alguma droga, de excesso de álcool, a pessoa pode ter um ímpeto que, se estivesse consciente, não teria, porque existiriam valores, existiria uma série de circunstâncias que freariam essa vontade de não viver. Frente a um estímulo tão forte como uma substância química, ele pode rapidamente perder o estado normal de consciência e atentar contra a vida. E essa substância química pode ser alguma droga, álcool, cocaína, qualquer coisa. Qualquer substância, qualquer. Muito bem. Eu creio que na experiência que o Dr. Pércio tem, e porque tem atendido muitos dos nossos alunos, sim, no dia a dia, os professores têm encaminhado alunos com dificuldades e o senhor tem atendido esses alunos. Como é que a queixa normalmente chega por eles? A queixa dos alunos chega como um grande estado de dor, de tristeza, e a partir dessas duas queixas, a falta de vontade de viver, aí nós vamos percebendo, complementando aquela pergunta que o senhor fez, que isso já vem se estendendo há muito tempo, a dor, o sofrimento, o desencanto, o medo da crítica, o medo de falhar, isso vai se somando de tal forma que aí no momento ele como que não encontra saída. Parece que não existe mais um caminho. A dor é tanta que ele vai tentar se aliviar. Isso é uma constante no atendimento a nossos alunos, que felizmente tem tido um sucesso muito grande. Eu estou muito feliz em atender esses alunos, em poder ajudá-los, e eles voltarem a encontrar razão, vontade e significado para estarem vivos. Agora, o senhor mencionou, Dr. Pércio, aí de leve, a respeito do isolamento. Isso, de alguma maneira, o isolamento, as mídias sociais, as redes sociais, isso, de alguma maneira, tem alguma parcela de responsabilidade nisso? Tem, reverendo, enorme. Eu li uma pesquisa feita nos Estados Unidos recentemente que esse aumento da taxa de suicídio universitários, 5 a 10% desse aumento
foi correlacionado com mídia social. Então, as pessoas estão tão fixadas numa vida não real, ou numa vida através de mídias, que ele se isola, apesar de haver maior comunicação com uma infinidade de pessoas, existe um isolamento enorme. E é pior ainda, a mídia veicula verdades que não são verdades, fantasias. E o indivíduo aí se sente o pior do mundo, só ele é infeliz. Todos da mídia estão felizes. Então, houve esse estudo dos Estados Unidos mostrando que, infelizmente, a mídia, que nos ajuda em tantas coisas, Sim. pode nos prejudicar também em muitas. Interessante. E são pessoas, são jovens que estão conectados o tempo todo, tem lá 1.000 amigos, 2.000 amigos Exato. no Facebook, mas se isolam e enfrentam essa solidão, esse sentimento, que é o que você falou muito bem, é que eles olham para todo mundo, está todo mundo feliz, mas eles estão ali se autodestruindo, Exato. num comiseramento, numa tristeza, uma dor interna, né? Muito grande, exatamente, Interessante. Adriano. Agora, doutor Pécio, quais valores poderiam ajudar os nossos jovens, os nossos alunos, de alguma maneira, a lidar melhor com essa questão do suicídio? Quais seriam os valores e quais seriam a ajuda que eles poderiam ter ou onde eles poderiam buscar? Olha, nós temos inclusive, eu vou começar pela nossa parceria, o Serviço Médico e a Capelania. Um dos nossos grandes parceiros no atendimento, no alívio a esses jovens, vem justamente de valores espirituais e valores religiosos. Ou seja, não reduzir a vida a expectativas materiais, imediatas, é esse mundo que se fundamenta, infelizmente, só em economia de mercado. A pessoa perdeu o valor individual, ela vale pelo que produz ou se ela gera lucro. Então, quando ela encontra outros valores, ela começa a enxergar que essa dor pode ter alívio. Esses valores passam pelo grupo de amigos que se olham no olho, que se perguntam, que se tocam, que se abraçam. Eles precisam, sim, da ajuda da família. Essa família precisa ter mais diálogo, mais compreensão. Isso é fundamental. Eles têm ajuda, felizmente, de muitos dos nossos professores, que são muitíssimo bem preparados para esse olhar, para um olhar especial sobre o aluno, que ele está diferente, que ele está triste, que ele está desesperançado. Ou seja, todos os elementos somados, claro, o atendimento médico, psicológico, mas eu quero ressaltar que há uma série de janelas que esse indivíduo pode encontrar, e essas janelas vão se abrindo e ele começa a vislumbrar uma nova vida sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Sim. Agora, pensando aqui no nosso aluno, que provavelmente esteja aí nos assistindo, qual a palavra que o senhor daria para ele se ele está enfrentando a solidão, a tristeza, essa dor interna e pensando, quem sabe, como que ele vai lidar com as crises que estão afetando de maneira tão significativa a vida dele? Onde ele pode buscar ajuda hoje na nossa universidade? Muito bom. Olha, prezado aluno mackenzista, a primeira coisa é você perceber que você não é o único, que existem muitos outros alunos, muitas pessoas com o mesmo drama, com a mesma dor, com o mesmo sentimento de impotência, de desesperança, e às vezes por vergonha, por não querer se expor, você se isola, não compartilha com ninguém e fica nesse isolamento de um sofrimento atroz. Então, não se envergonhe, compartilhe desde o amigo, da amiga, do professor. Nós temos a Capelania como grande parceira
que orienta os nossos alunos, procurem o PROATO, que é um programa construído na nossa universidade para atender alunos com depressão, com dificuldades, que estão passando por um momento ruim. Procurem e eles serão encaminhados ao nosso serviço médico. E daí várias portas de ajuda, psicólogos, os capelães, os pastores, esporte, porque a teia de recuperação é muito grande. Mas é necessário procurar, não ter a vergonha, não ter o medo de ser tão triste, tão doído e compartilhar com alguém. E você será ajudado. Muito bem. Nós queremos aqui, chegando ao final do nosso programa, agradecer ao Dr. Pércio pela contribuição que deu ao nosso programa hoje, esclarecendo um pouco mais a respeito desse assunto que é tão difícil para todos nós e que nos ajudou tanto hoje. Então, muito obrigado, Dr. Pércio. Reverendo Gildásio, foi um grande prazer, é uma alegria estar com o senhor e estar na TV Mackenzie e principalmente podendo ajudar os nossos alunos. Que bom. Então chegamos ao final do nosso Dialogando MAC de hoje e você sabe, você pode contar com a ajuda da nossa universidade, da nossa capelania. Que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo Dialogando MAC.